Sejam bem-vindos. Estamos aqui com Gente de Expressão. Eu e o Miura, mais uma vez, trazendo pessoas como vocês. Se sintam convidados a participarem também aqui dos nossos estúdios. Hoje vamos conversar com um professor norte-americano, ele, professor Gans, que é conhecido já em todas as nossas universidades do Brasil, por ser especialista em ciência política e também bacharel em Direito. Ele traz para nós hoje novidades e nós, como curiosos, eu e o Miura vamos tentar traduzir assim o máximo desse nosso convidado. Tudo bem, Miura? Bom dia, Maurício. Bom dia, professor Gans. Bom Seja dia. bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. O nome do professor Gans é Augusto Bonner Cochran, Sim. terceiro. Certo. Então o senhor é o neto, então, Sim. de todos os Augustos. Sim. É. A sua origem, Augustus, de onde que é? Eu sou de Georgia, Athens, Georgia, e agora moro em Atlanta, Georgia. Isto fica um pouco próximo da Flórida, é isso? Sim, em cima da Flórida mesmo. Nós temos diversas curiosidades. O Miura está aqui do meu lado e a gente sabe que vocês, quando vêm para o Brasil, vocês vêm assim já vendo a nossa natureza, vendo o nosso povo que é muito alegre. Qual é a tua impressão dos brasileiros vindo direto dos Estados Unidos? Sim. Eu estava aqui primeira vez em 2000 em 1963. Parece que eu cheguei no Brasil antes de vocês. E fui um aluno de intercâmbio lá na ITU de São Paulo, mas não voltei até 2001. Então, quando eu voltei, eu me lembro o quanto eu adoro o Brasil. E eu vou para o Brasil quase todos os anos, desde 2001. Minha impressão dos brasileiros é o máximo. Eu experimentou tanta gentileza, tanta hospitalidade. E também eu fico impressionado com os juristas aqui, os juízes, os advogados, pessoas nas universidades. Eles são muito inteligentes. O que mais me impressionou é que eles são abertos para o mundo. Eles são muito... eles têm conhecimento da Europa, dos Estados Unidos, e são abertos para aprender, para melhorar coisas assim. Um exemplo é o Common Law, porque tem muito interesse dos juízes aqui em Common Law, em especial essa coisa de precedente que é diferente de Civil Law aqui. Então, eu fico muito impressionado e com muitos amigos aqui também. Professor, concordo com você, viu? Nós ainda não estávamos aqui quando você veio a primeira vez ao Brasil. Mas qual que foi o seu primeiro contato aqui com o Brasil? Qual que era a tua visão que você tinha lá fora, quando você ainda morava somente nos Estados Unidos? Quando você... Como é que você escolheu vir fazer o intercâmbio no Brasil? Qual que foi esse intuito para vir para cá? Na verdade, eu sabia pouco do Brasil, mas eu sabia pouco em geral, porque foi com 17 anos. Então, mas só conheci o Amazonas e Rio de Janeiro, mas este foi 1963. Então, eu acho que, em geral, americanos não têm muito conhecimento do resto do mundo. Nossa mídia está focada no coisas nacionais, domésticas, e é um problema geral dos Estados Unidos. Também nós não falamos outras línguas muito bem. Hoje em dia todo mundo fala espanhol, mas em geral é um problema. Minha impressão, porém, é que depois o Copa do Mundo e depois as Olimpíadas, a visão, o conhecimento sobre o Brasil aumentou
bastante. Nós sabemos que a Amazônia, para vocês e para o mundo, é algo assim que chama atenção. O senhor disse que foi visitar a Amazônia. Sim. E qual foi a sua impressão, então, da Amazônia? É grande. É espetacular, é espetacular. Mas também, eu estava lá com minha esposa, também um cientista política, e ela reparou que tem demais lixo ainda na Amazônia. Em especial, as garrafas plásticas é um problema mundial, eu acho. E eu fico com surpresa que este problema ainda na Amazônia, ainda esta região tão pura. Então, mas esta é uma impressão turística. Sim, isso chamou a atenção. E com certeza, né, o nosso programa que vai repercutir mundialmente, que façam então que os nossos governadores, pessoas que estão ligadas em todo o espaço amazônico, e depois nós vamos ter uma conversa em outro programa com um coronel do Exército que vai falar a respeito da sua experiência na Amazônia, que tenham todos uma consciência. A conscientização, vamos dizer, das gerações são importantes. Né? O Miura, enquanto empresário, com certeza ele também tem questionamentos, né, desta visão americana com o Brasil, e eu deixaria muito à vontade, então, Miura, para você explorar essa parte, porque eu vejo que nós temos sonhos de consumo. Um deles é a gente talvez ter uma residência, conviver mais com os americanos, né? E deles eu acho que também tem, pelo que a gente está vendo pelo professor Gans, essa vontade de estar junto com a gente. Não tenho dúvida, Maurício. Culturalmente, o americano, diferente do brasileiro, ele tem uma ideologia de que trabalhando legalmente é o que vale. O resto não importa. Né? O americano não se importa somente em sobretaxar ou tributar. Né? Ele prefere ajudar o empresário inicialmente, ele prefere ajudar o seu morador, ele prefere ajudar o americano a crescer. Então ele dá todo o apoio, diferente do Brasil. O Brasil já tem uma outra particularidade, outro cunho. Ele prefere tributar inicialmente e se você sobreviver, aí você é um bom empreendedor. É por isso, Maurício, que no resto do mundo, o brasileiro é conhecido como aquele de dar o jeitinho. Né? Porque é tão difícil hoje empreender no Brasil, que é tão massacrante aqui, né? A gente apanha de tudo que é lado, né? A gente apanha do empregado, a gente apanha do Estado, a gente apanha, só apanha, né? Mas o brasileiro tem aquele jeitinho que consegue sobressair. Por isso que falam, né? O brasileiro que vai para qualquer parte do mundo que quer empreender, ele consegue ter sucesso. Ele consegue. Porque, imagine, o brasileiro vai para os Estados Unidos, o americano dá todo o subsídio, e quando eu falo subsídio, eu não estou falando de dar dinheiro, né? Ele dá todo o suporte de não ficar massacrando, cobrando, querendo que ele se legalize tão rapidamente. Volto a dizer, veja, ele quer que o empresário americano seja legalizado, mas ele não fica cobrando isso tão freneticamente, fiscalizando, multando, como ocorre aqui no Brasil, né? Não cobra tantas licenças, né? Eu me lembro de um caso, uma vez que eu estava para lá, que tinha um brasileiro vendendo água, igual aqui no Brasil, que o pessoal vende água aqui nos sinaleiros, vende água aqui nos estádios de futebol, e tinha um brasileiro vendendo água lá. E chegou um americano falar com ele, eu lembro desse episódio, porque foi uma história, né, que a gente estava acompanhando, e chegou um americano conversar com esse brasileiro e perguntou para esse brasileiro como é que estavam as vendas dele. A maior preocupação do brasileiro foi, por favor, não me denuncie, eu só estou ganhando meu dinheiro. Pasmem a resposta do americano. Denunciar? Não entendi. Eu quero... Os Estados Unidos ajudam vocês que ganham dinheiro honestamente. Se você está ganhando honestamente, por que eu vou denunciar? Resposta do americano. E ele fez um complemento. Nós, americanos, não somos igual a vocês. E quem estava lá, quando eu falo americano, é que
era a polícia, né? Nós americanos não somos igual a vocês. Que quem denunciou você foi outro brasileiro. Acho que ele não está se dando bem, ele está denunciando você. Mas nós estamos aqui para falar assim, trabalhe tranquilo. Pode trabalhar. Quando você estiver maior, um pouquinho maior, vai lá e pegue sua licença. Então o americano, ele percebe, se você está ganhando dinheiro honestamente, ele não cria problema para você. Agora, não pode ter nada ilícito, né? Diferente do brasileiro, que no Brasil já não. É difícil o empresário que tem como próprio cliente a sua própria família, ou os seus amigos. Exemplo, uma padaria, uma panificadora aqui que vende pães. É difícil o dono daquela padaria vender para os seus amigos ao entorno. Ele vende para clientes, mas para os amigos preferem comprar de outros lugares. Eles não gostam de dar o privilégio de ajudar o seu companheiro a crescer. Eles sempre têm uma certa inveja, acho que daria para dizer assim. Mas, professor, quando você chegou ao Brasil aqui, isso eu estou muito curioso, o que é que você veio estudar aqui, que você veio fazer intercâmbio? Qual foi seu ponto de partida aqui no Brasil com critério de estudos? Quando eu voltei em 2001, eu reparei que seu direito do trabalho é bem diferente, porque você tem um sistema de direito do trabalho legislado, como você disse, que tem muito regulamento. E nosso modelo é um modelo negociado. Até mesmo nosso grande estatuto que regulamenta trabalho é National Labor Relations Act. Vem da depressão, da New Deal de Franklin Roosevelt. E o direito principal é para trabalhadores sindicalizar. Então, a ideia foi não que o governo vai sancionar ou legislar vários direitos como intervalos, hora de almoço, níveis de salário, etc. Mas o governo somente vai proteger o direito para sindicalizar, para equalizar mais ou menos o poder de empregadores e empregados. E eles podem negociar coletivamente intervalos, salários, qualquer coisa, mas são concordos privados, não legislados. Esta é a grande diferença. Pega minha atenção, que deve ser um sujeito bom para fazer uma comparação. É que, como eu comentei, né? O brasileiro adora dar o jeitinho. Eu concordo. A minha opinião, se eu fosse para escolher qual que é o melhor, seria até difícil de falar, porque eu sou empresário, sou empreendedor. Entretanto, o que é melhor para o colaborador? E veja, estou falando colaborador, não vou falar funcionário, né? O que é melhor para o colaborador? Eu entendo que melhor para o colaborador é ele ter autonomia, né, de escolher o que é bom para ele mesmo, e não ele aceitar o que é bom para ele. Que quando a gente coloca como no Brasil, que a regulamentação é isso e não aquilo, nós estamos boicotando o direito de escolha dele, do que seria bom para ele. Quer ver um exemplo? Tem colaboradores que preferem almoçar, ou melhor, preferem entrar no trabalho mais cedo, né? Entrar mais cedo para sair mais cedo. Alguns sindicatos entendem isso como maus olhos, aqui no Brasil, alguns regulamentos, porque ele nunca vai sair no horário mais cedo. E se ele entrar mais cedo, não é a jornada de trabalho que está convencionada ao padrão. E quando eu falo convencionada ao padrão, é 8 às 18, né? Com a jornada, com os intervalos. Não é aquela jornada padrão. Se ele entrar mais cedo,
cria uma confusão na cabeça do empreendedor, cria uma confusão na cabeça do colaborador. E veja, às vezes o próprio colaborador quer isso, porque ele não quer pegar o rush, o trânsito de manhã, ou que ele quer deixar o filho na escola e ir direto para a empresa, porque isso acontece muito aqui também, né? A mulher, o próprio pai deixar o filho na escola às 7 horas e vai direto para a empresa, acabaria chegando mais cedo. Então, esse excesso de regulamentação boicota, ao meu ver, uma intenção do próprio colaborador de querer fazer o seu horário. A mesma coisa acontece com o horário de almoço. O brasileiro está tão acostumado que o horário de almoço é meio-dia, e isso acaba lotando os restaurantes, acaba lotando as praças ali, que muitos, eu não tenho dúvida, que gostariam de sair mais cedo ou mais tarde. Mas aí eu volto a dizer, né? O regulamento no Brasil é tão taxativo e veja, embora o regulamento não fale que o horário do almoço é meio-dia, que o intervalo, mas foi tão taxativo que fez culturalmente o brasileiro colocar na cabeça, não, eu vou entrar às 8, vou sair meio-dia para almoçar. Volto às 1h30, vou sair às 6 da tarde para ir embora. Então, culturalmente está na cabeça do colaborador isso. Diferente como você está falando do americano. Porque o americano ele já tem essa sensação da liberdade, né? Ele consegue negociar, não, para mim, o americano, eu prefiro chegar às 6 da manhã, mas ó, eu vou sair para almoçar às 10, porque às 10 da manhã eu já vou estar com fome. Ele se torna mais proativo, porque ele ganha eficiência, porque ele consegue encaixar os seus horários com uma necessidade que ele tem também. Acordado, claro, com a própria empresa, né? Miura, nós temos então o lançamento do livro do professor Gans, né? Lochner versus Nova York. E já que estamos falando dessa área trabalhista, e é um dos temas, lá nos Estados Unidos eles estavam preocupados então com os funcionários de uma padaria e o caso dos padeiros que trabalhavam demais. O professor vai nos contar então com requinte de detalhes a respeito desta obra e que teve o prefácio do nosso querido professor René Ariel Dotti, né? Juntamente também com o Villatori, que é um grande amigo nosso. Professor Gans, o que trouxe, então, essa curiosidade para o senhor escrever a respeito deste caso, numa coleção de grandes julgamentos da história, onde a professora Viviane, que é uma grande amiga nossa, e o professor Gunter também lhe propiciaram, né, essa oportunidade para nós, brasileiros, de estarmos aqui nesse programa e divulgando a sua obra, o seu livro. Eu tinha grande sorte ter um convite do professor Gunter a escrever este livro, porque todo mundo lá conhece este caso muito famoso de 1905, um caso muito velho, mas eu não sabia a significativo deste caso antes de pesquisar para escrever este livro. Então eu tenho muita gratidão ao professor Gunter fazer esta sugestão, este convite para escrever para a sua coleção tão interessante. E quando eu pesquisei, descobri que este caso foi um caso de... nossa imagem, por exemplo, de padarias é muito bonita, né? Cheia, bonita, sabores deliciosos, mas na século passado, no Nova York, as padarias ficam no perões de cortiços, foi suja, insalubre, e os padeiros trabalham até 18 horas. Então, não tem proteção de saúde de trabalhadores ou de consumidores também. Então, o Estado de Nova York faz uma reforma limitando as horas de expediente dos padeiros para 10 horas por dia. Ainda muito
hoje, mas para elas foi uma diminuição grande. E aí reduziu o salário deles também? Ou Não, fica com o mesmo, mas o salário foram por hora. Por hora. Então, eles vão Diminuiu. ganhar menos dinheiro. Mas um dono, Sr. Lochner, desafiou este estatuto, esta reforma, e foi à Suprema Corte. A Suprema Corte derrubou, invalidou esta reforma, dizendo que violou a liberdade de contrato. Mas o jurista famoso Oliver Wendell Holmes faz opinião, voto decente, dizendo que os juízes estão usando ideologia em vez da lei constitucional. Eles têm uma visão de economia funciona melhor se não tem regulamentação nenhuma. E também ele disse que essa é uma opinião política que o legislador de Nova York deve fazer em vez da Suprema Corte, que são juízes, não legisladores. Mas ele perdeu. E este fica a lei até 1937, durante o New Deal, o novo acordo do presidente Roosevelt, faz uma grande reforma nacional, como aquela regulamentação de trabalhista. Mais ou menos como o CLT aqui. Menos pesada, somente poucos. Mas a Suprema Corte revertiu esta decisão de Lochner e fica um paradigma de uma decisão mal, porque foi ativismo jurídico e tinha uma visão econômica pre-New Deal do século XIX. Então, para 80 anos, o Lochner é um paradigma negativo na nossa jurisprudência. O que é interessante hoje em dia é que a nova maioria de ministros, justices da nossa Suprema Corte, hoje em dia tinha esta visão mais neo-Lochnerian, de uma economia sem regulamentação e também uma Suprema Corte que faz decisões derrubando várias leis, várias decisões no passado. Então, esta visão mais libertária tem mais força hoje. Então, este caso vale a pena entender por isso. Parabenizamos o senhor e, ao mesmo tempo, a gente vê que aqui no Brasil, esses motoristas de aplicativo estão aguardando uma decisão trabalhista, Miura, que pode também traduzir aí, né, numa nova visão, porque é aquilo que o Miura estava falando, dar ao colaborador, né, uma tranquilidade e dele optar por o que é melhor para ele, é sem sombra de dúvida a busca da felicidade, professor. Na Europa, a gente já fica ouvindo já das pessoas que o tempo de trabalho ele é de conformidade com a tua eficiência, a tua capacidade, trazer eficácia. E eles já estão entendendo que às vezes 2, 3 horas da tarde eles já estão já em lazer. O senhor também pensa assim? Como que é o teu pensamento sobre esse lado da vida? O senhor que está com 30 e poucos anos de vida, né? O que o senhor pode dizer para os jovens aí? Viva bastante intensamente, trabalhe. O que é isso tudo? Porque nós aí que estamos na mesma idade queremos ter uma experiência junto com o senhor. Sim. É interessante. Uma coisa eu aprendi que é muito difícil fazer comparações entre as culturas. Eu quero dizer a seu exemplo, por exemplo, para nós a refeição maior do dia é jantar. Para vocês é almoço. Então esse é diferente. Também
outra coisa diferente, não é cultura, é coisa da economia. Para nós temos muito menos trabalho informal do que no Brasil. Mas hoje em dia nós está mudando a nossa economia para ter mais trabalho precarizado. Então, uberização da economia é muito mais forte e nós temos menos regulamentação do que a Europa ou do que o Brasil. Também nós temos uma ética de trabalho protestante tradicional muito. Eu acho que alguns amigos aqui me disseram que brasileiros trabalham para viver, americanos vivemos para trabalhar. Eu gosto de trabalho. Meu conselho para os jovens é busca trabalho que você gosta, porque quase metade da sua vida acordada fica trabalhando. Professor, uma dúvida. Ok, mas eu acho que esta questão de precarização e uberização é uma questão de balança, liberdade de contrato e proteção para pessoas que são fracas. Então, desculpa. Não, eu que peço desculpa. Você fez uma citação de uma frase que eu acredito muito. O brasileiro trabalha para viver e o americano vive para trabalhar. E eu falo por que eu gosto muito. Porque hoje, como o Maurício falou, a Europa principalmente está com essa tendência, né, de querer reduzir a jornada de trabalho e querer não, o Brasil tem uma tendência muito grande nas leis europeias ainda, portuguesa, e acaba que sai de lá acaba vindo para cá. E eu não vejo com bons olhos isso. Confesso para você, não vejo com bons olhos isso. Não tenho dúvida que todo ser humano, todo colaborador, todo empresário tem que ter sua vida separada. Trabalho profissional, mais lazer. Mas não tem como fazer uma ruptura disso. Não existe, só vou trabalhar 8 horas, saio dali, vejo outra coisa. Eu entendo que se você faz isso, não está errado. Mas você vai ser sempre aquele colaborador só e você não vai ter grandes ambições. Né? Você só vai ser aquele profissional. Mas qualquer um que tem um pouquinho mais de ambição, que quer um pouquinho algo a mais, ele não vai conseguir trabalhar 8 horas e desligar a chave para o resto. Aí a pergunta que eu lhe fazer, nos Estados Unidos, você vê uma limitação de horas máxima que o pessoal está trabalhando lá? E por que eu pergunto isso? 99% da população do Brasil entende que 8 horas está mais do que bom. Entende. Mas desses 99% tem a percepção, ou já passaram na cabeça deles saírem do Brasil e ir para um outro país e trabalhar. Chega lá, eles se sujeitam a trabalhar 16 horas, 14 horas. Que, ao meu ver, se esse mesmo brasileiro que sai do Brasil, que tinha a visão de trabalhar, aqui não, só vou trabalhar 8 horas, e vai para outro país e trabalha 14, 16, se ele fizesse isso aqui no Brasil, eu acredito muito que ele teria o mesmo sucesso, ou até maior sucesso, do que quando ele vai para fora. Porque quando ele vai para fora, incrível que pareça, ele deixa de sair, ele deixa de querer ir para um barzinho, ele deixa de querer fazer umas coisas que no Brasil ele só vive para fazer isso. Né? E lá, como é que qual que é o limite? Nos Estados Unidos, este é um grande problema de trabalho hoje em dia. É uma discussão muito forte sobre os limites de trabalho e espaço para vida pessoal e familiar. Em especial, a tecnologia faz uma grande mudança, não? Com e-mail, com
Zoom, com trabalho à distância, é muito difícil definir algum espaço. Então, todo mundo está falando sobre equilíbrio da vida e trabalho. Por exemplo, eu vou com minha família a uma praia da Carolina do Sul em maio. E minha sogra vai, mas tem que trabalhar 3 dias durante este feriado na praia. Então, é um problema. Eu acho que está criando problemas mental, problemas na personalidade, pessoas ficando menos felizes. Eu gosto de trabalho, mas tem que ter alguns limites. Então, até agora tem pouca legislação. Eu já li que muito nossa regulamentação é estadual, diferente do que Brasil. Só tem pouca legislação nacional, mas os estados variam muito. Mas eu li que Califórnia vai sancionar um direito que a gente não tem que responder a mensagens de seu empregador fora de certas horas do trabalho. Então, não sei se esta é boa ideia ou mal, ou vai ser sucesso, mas estes tentativas é exatamente por causa do problema que você falou. Aí eu volto naquela primeira linha de pensamento, né, que o colaborador deveria ter autonomia, ou melhor, a independência de escolha o que é melhor. Você falou uma questão de tecnologia. No Brasil, está tendo diversos colaboradores trabalhando hoje para os Estados Unidos, tudo trabalhando em tecnologia, programação. Né? 90% das pessoas que eu conheço que estão trabalhando nessa forma, todos os contratos são iguais, 90%. E eu conheço bastante gente que trabalha em tecnologia. Eles trabalham por desenvolvimento, por metas. Eles não trabalham por horas. Tá? Então, eles recebem as metas deles para cumprir e muitos deles trabalham à noite, que é o horário que eles gostam de trabalhar. Não sei porquê, desenvolvedor de programas adora trabalhar de madrugada, não sei porquê. E durante o dia eles aproveitam a vida. Então, assim, se fosse no Brasil, isso seria quase que proibido. Porque a empresa não quer trabalhar de noite porque vai ter aquele pequeno adicional noturno, né? Então, o empregador não vai querer isso. Só que durante o dia, o colaborador não desempenha a sua função da mesma maneira que ele desempenha noturnamente. E isso eu vejo, esse choque cultural mas tão grande, que eu vejo como punitivo para todo mundo. Para o empresário, para o funcionário, para o colaborador, para todo mundo. E igual o Maurício falou, agora a gente está vindo aí com uma discussão tão grande com a pessoal dos Ubers, que estão querendo limitar aqui jornada de trabalho para um Uber, limitar para a plataforma um pagamento mínimo que ele tem que ofertar. Aqui é o Brasil. Como é que vai fazer isso no Brasil? Vamos falar assim, Uber, você vai ganhar um salário mínimo para cada 220 horas. Como é que o Uber vai controlar isso? Porque o brasileiro vai dar jeitinho. Daqui a pouco o cara vai ligar a plataforma, vai fazer uma corrida e vai deixar ligado sem aceitar as corridas, porque ele sabe que vai ter um ganho no final do mês fixo. Então, o brasileiro é complicado. Quer ver um outro exemplo, Maurício? Médicos. Médicos têm uma jornada de trabalho aqui no Brasil, quando é CLT, fixa e bem reduzida. Só que o que acontece com esses médicos? Trabalham 4, 5 empregadores diferentes. E no mesmo dia, às vezes, em 3, 4. Quando ele não vai para dormir em alguma outra unidade, e quando eu falo dormir, passar a noite lá, mas fazendo algumas atividades menos trabalhosas, né? Então ele consegue descansar e continua trabalhando. E eles, ok.
para eles, porque o sindicato entende como legal, mas faz isso para outras categorias. Rapaz, faz um funcionário, ou pede para um funcionário, ou dá a oportunidade para um colaborador trabalhar em duas empresas diferentes. Como eu disse, eu sempre sou hesitante em fazer avaliações de dois sistemas tão diferentes, porque diferenças de cultura, etc. Mas, personalmente, eu prefiro a flexibilidade da regulamentação trabalhista nos Estados Unidos. O problema, para mim, é se as partes que faz contratos são iguais. E este é o problema, eu acho, o motorista e Uber é um gigante e uma pessoa que não tem muitas escolhas, porque tem desemprego, tem pouca educação, etc. Então, não sei se direito é o melhor jeito para igualizar ou se sindicalização ou alguma outra coisas podem igualizar melhor. Mas eu acho que deve ser mais negociações para mais flexibilidade e mais escolha. Outro exemplo, um aspecto eu prefiro aqui do que Estados Unidos, vocês, ou trabalhadores aqui, têm mais acesso à justiça. Por exemplo, nós não temos cortes especiais para trabalho. Se a gente experimenta discriminação, por exemplo, assédio sexual, tem que processar nas cortes gerais. Mas só os empregados de nível muito altos podem acessar nossas cortes. Aqui, trabalhadores bem humildes têm acesso para uma justiça. Não é custa pouco, os danos normalmente também são poucos, mas tem remédio para os problemas menores do trabalho, que sempre existe. Então, agora nós temos alguns sistemas de arbitragem, e eu acho que esse é bom. Talvez esta é uma solução de flexibilidade, mas com mais proteção. O problema é nós temos pouca regulamentação de arbitragem. Eu acho que seus cortes, sua justiça de trabalho é quase uma arbitragem pública. Mas esta questão de flexibilidade, escolha e igualdade, para mim, é problema do futuro ou do presente de nossos sistemas de trabalho. Miura, aproveitando então a todos vocês que estão acompanhando Gente de Expressão, é importante fazer um convite aí. Nós temos esse programa que é aberto a todos vocês. O professor Gans, ele veio palestrar aqui no nosso país e nós estamos tendo uma oportunidade, eu e o Miura e vocês, de conhecer um pouco sobre a cultura norte-americana. O senhor falou que é cientista político. Nós temos diversas questões aí que são palpitantes. Uma delas é as eleições lá que estão acontecendo. O que o senhor pode dizer? Quem ganha a eleição e por que o senhor pensa assim? Eu tenho uma previsão bem certa. Eu estou seguro que qualquer resultado vai ser bem apertado. Eu sou cientista político, eu acho que Biden vai ganhar a reeleição. Minha esposa também, cientista política, acha que Trump vai ganhar a Então, eleição. em casa, vocês estão divididos. Em casa, não. Mas é bem difícil. Nós temos um jogador de beisebol famoso, se chama Yogi Berra, e ele fala várias coisas besteiras.
mais ou menos estúpido, mas com muita sabedoria. E este Yogi Berra uma vez disse, é muito difícil fazer previsões, em especial sobre o futuro. Então, pensa, claro, é muita coisa, mas eu acho que agora o Trump está na frente, mas Biden tem 81 anos, Trump tem 78, com homens tão idosos. Uma experiência boa, né? Tudo pode acontecer e faz mais 6 meses até a eleição, então muito está aberto. O senhor vive já nos Estados Unidos, nasceu lá, no estado de Georgia. O atual governo, ele é mais de esquerda? De Georgia? É. Não, é da direita, É direito. republicano. Mas nacionalmente, é bem dividido. Tudo é dividido. É dividido. Muito apertado. Eu não sei exatamente, mas mais ou menos metade dos estados são republicanos, metade são democratas. O Congresso tem 50 senadores democratas, 50 senadores republicanos. A Câmara de Delegados tem maioria republicana de voto, de 435. isso o senhor, como cientista, funciona Não. ou fica muito dividido? Assim? Não funciona. Não funciona. Na verdade, tem várias pessoas, tem 2 cientistas políticos bem conservadores que escrevem em 2015, mais ou menos, que coisas são ainda pior do que parece. E parece muito ruim. Então, esse foi o título do livro deles. Eles acham que nosso sistema constitucional, com esta divisão entre vários departamentos, separation of powers, se chama em inglês, com nosso sistema partidário de 2 partidos, não funciona hoje em dia. Aqui no Brasil nós somos diversos partidos, né, Miura? Isso daí talvez politiza, mas às vezes também, não sei se é o ideal, né? No Brasil, eu vejo o seguinte, né? Como político, política, né? Eu vejo que você deixar miscigenado demais tem o seu lado bom, porque você faz com que todo mundo participe, mas tem o seu lado ruim, porque o problema não é a miscigenação, é a ideologia de quem está lá, né? Exemplo, né? No Brasil hoje a gente é governado pelo partido esquerda, já passamos pela direita e agora estamos no partido da esquerda. A ideologia do partido da esquerda, eu entendo assim que é sensacional. O problema são pessoas, da mesma forma que o da direita. A ideologia do partido da direita, poxa, é um sonho. O problema são as pessoas que lá estão, né? Normalmente quem está encabeçando são pessoas que têm interesses pessoais mais elevado do que um sonho de praticar aquela ideologia que o partido coloca. Tanto é que, para o Brasil, essa miscigenação de partidos não tem respeito, porque o candidato está no partido A, ele migra para o B, para o C, para o D, ele vai em todos. Diferente de lá, né? O cara é direita, não tem essa. Eu vou fazer uma avaliação de mais simples, talvez, mas na minha opinião, Estados Unidos não tem bastante partes, só 2. E Brasil tem demais partidos, então não é problema. Eu tenho este exemplo interessante, como nossa democracia não está funcionando muito bom. Tem levantamentos que mostram que 3/4, 75% não querem que Trump seja candidato, outros que 75% não querem que Biden seja candidato,
quem vai ser nossos candidatos? Trump e Biden. Esse é Difícil isso, né? É Porque a um sociedade mistério. não está tendo opções. Exatamente. E os jovens, com todo o respeito, Aham. eles estão se afastando. É. Porque os rótulos, professor, acabam dizendo que o político é ladrão, que o político é corrupto, que o político não é bom. E isso não é verdade. Sim. Então nós temos que resgatar isso, fazer É. com que haja esse envolvimento. Exato. Nós temos ainda alguns minutos dentro de uma conclusão para o senhor estar aqui. Depois tem ainda a divulgação de mais um livro que o senhor vai fazer aos nossos telespectadores. Mas nas questões internacionais, 2 guerras instaladas, Sim. o que o senhor pode dizer? Estamos prestes a ter uma terceira guerra mundial? Há uma preocupação norte-americana nisso? Esses dias falaram que ia ter até uma eclipse, os americanos estavam tudo preocupados em guardar as coisas, aquela confusão que tivemos na pandemia. O que o senhor está vendo assim, lá de fora, para o mundo e trazendo para nós aqui? Sim. Eu não sou especialista em relações internacionais, mas eu acho que nós temos esta ameaça de guerra, em especial com armas nucleares que USA também tem e que Israel tem também, secretamente talvez. Mas eu acho que, para mim, é importante que a Ucrânia manter independência e que o Putin seja bloqueado para suas ambições. Problema hoje em dia interessante, antes de mais ou menos este século, nos Estados Unidos tem consenso sobre política externa. Mas agora tem mais divisão, então no Congresso não podemos passar legislação para ajudar a Ucrânia. E é exemplo de nosso governo não funciona bem hoje em dia. Então está tudo parado e eu acho que a Ucrânia precisa desse. Na outra mão, eu acho que a solução deve ser negociada e talvez os Estados Unidos está demais hesitante para negociar do que deve ser. Lá na Israel, contra Gaza, também tem uma ameaça. Sempre o Médio Leste sempre foi um flashpoint, um ponto de grande perigo para o mundo. E também no passado tinha um consenso nos Estados Unidos que os Estados Unidos deve ajudar Israel. Hoje em dia, principalmente os jovens, têm mais atenção para os direitos dos palestinianos. Não quer dizer que eles favorecem Hamas, mas eles acham que esta guerra está atropelando os direitos palestinianos. Então, esta é uma divisão por dentro do nosso governo, interessante por dentro do Partido Democrata de Biden. Então, quando eu acho que Biden vai ganhar, não tem muita confiança, porque acho que é possível que os jovens, que normalmente votam democrata, não vão votar. Acho que eles não vão votar para Trump, mas se eles não votam, não têm direito a voto compulsório nos Estados Unidos, a taxa de votação é baixa. Se eles não votam, Trump pode ganhar. Então, estes problemas internacionais têm repercussões domésticas também. Tá bom. Repercussão direta na eleição dos Estados Unidos. Exato. Nós temos aqui mais um livro, então, que o professor Augusto está trazendo para nós. É interessante porque fala, então, sobre o direito trabalhista dos Estados Unidos e o direito trabalhista aqui no nosso país. Professor, obrigado pela sua vinda no nosso programa. Obrigado. Gente de expressão. Miura, estamos satisfeitos, né? Maurício,
Eu queria falar muito mais sobre esse tema. Como empresário, Sei. empreendedor, Sei. pessoa, quando começa a falar sobre trabalhista, eu sou apaixonado. Quando Sei. começa a falar sobre constitucional, tá na nossa veia, né? Então eu sou apaixonado por isso. Sim. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer grande para mim. Nós que agradecemos aí. Uma satisfação. Muito obrigado. Fique com Deus. Muito prazer. Prazer todo nosso. Uma boa estadia aí. E assim ficamos então com Gente de Expressão e já voltamos então no novo programa. Eu e Miura vamos ter a satisfação de conversar com um coronel do Exército que vai trazer informações importantes para todos vocês. Um grande abraço.